Há momentos em que a filosofia deixa de ser um exercício distante e se transforma em um espelho da alma humana. Nietzsche e Dostoiévski são dois desses espelhos voltados para direções opostas, mas refletindo a mesma angústia que atravessa cada um de nós. Como viver em um mundo onde a dor é inevitável, onde Deus pode estar morto ou ausente, e onde a liberdade pode ser tanto uma bênção quanto uma condenação. A força de suas ideias não está apenas na teoria, mas no impacto que provocam em quem as lê. Ambos, cada um à sua maneira, mergulharam no abismo da condição humana. E desse mergulho extraíram duas respostas possíveis: a criação de novos valores pela vontade de poder, ou a redenção da alma através do arrependimento e da compaixão. Nietzsche olhou para a morte de Deus e não recuou diante do vazio. Para ele, esse anúncio não era apenas a constatação de que as velhas crenças já não sustentavam a vida moderna, mas também uma oportunidade radical, a de reconstruir o sentido da existência sem recorrer a fundamentos externos. O homem, segundo Nietzsche, não deveria esperar salvação além de si mesmo. Seu chamado era para que se tornasse além do homem, aquele que cria, que supera, que afirma a vida mesmo em meio à dor. Não havia espaço para submissão ou desculpas. Havia apenas o desafio de viver como obra de arte, mesmo que isso significasse carregar o peso de sua liberdade sozinho. Dostoiévski, por outro lado, percorreu o mesmo abismo e encontrou ali uma resposta oposta. Para ele, a liberdade sem Deus não leva à criação, mas ao caos. Personagens como Raskolnikov, de Crime e Castigo, mostram como a tentativa de viver sem um fundamento transcendente pode terminar em niilismo, em culpa insuportável e em destruição. Dostoiévski acreditava que apenas no arrependimento e na compaixão o homem poderia encontrar verdadeira liberdade, porque nela existe a possibilidade de redenção. A dor não é apenas inevitável, mas necessária para revelar a profundidade da alma humana. Sofrer para ele não é apenas suportar, mas ser purificado. E assim surge o grande contraste. Nietzsche convida à autoafirmação, à coragem de criar novos valores, ao orgulho de quem não se curva. Dostoiévski chama à humildade, ao reconhecimento da fraqueza, à busca por perdão e compaixão. Um vê no sofrimento a chance de se tornar mais forte, o outro, a oportunidade de se reconciliar com Deus e com o próximo. É uma luta entre a força que constrói e a fé que redime. Essa tensão continua viva em nosso tempo. Muitos que se sentem desrespeitados ou invisíveis buscam no pensamento de Nietzsche uma arma contra a submissão. A ideia de vontade de poder ressoa como um chamado a não ser esmagado pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a solidão que acompanha essa força radical faz eco às páginas de Dostoiévski, que sabia que todo poder sem amor pode se tornar prisão. Entre o orgulho da superação e a humildade da compaixão, cada um de nós é convocado a escolher, não em teoria, mas na prática diária de enfrentar o sofrimento, a liberdade e o vazio. No fim, tanto Nietzsche quanto Dostoiévski não nos dão respostas fáceis. Eles nos obrigam a encarar o que preferimos evitar: a dor, o caos, a ausência de sentido. Mas também nos oferecem caminhos diferentes. Para um, a saída é criar novos valores e viver com a coragem de quem não se apoia em nada além de si. Para o outro, a saída é reconhecer a própria queda e se levantar pela fé e pelo amor. Entre força e fé, cada um precisa decidir qual voz seguirá, e talvez a verdade esteja não em escolher apenas uma, mas em ouvir ambas e perceber que a alma humana só encontra paz quando encara o caos de frente. Quando Dostoiévski escreveu que, se Deus não existe, tudo é permitido, ele não celebrava a ausência de regras, mas alertava para o perigo da liberdade absoluta. Sem um limite moral, sem um fundamento divino, o homem poderia se perder em seus próprios instintos e justificar qualquer ato, mesmo o mais cruel. Nietzsche, porém, leu essa mesma ausência como oportunidade. Para ele, a morte de Deus não era o colapso da moral, mas a chance de criar uma nova.
Enquanto Dostoiévski via no vazio uma ameaça, Nietzsche via uma tela em branco. No mundo moderno, esse dilema se repete. Muitos acreditam que liberdade é a ausência de regras, a possibilidade de fazer qualquer coisa sem restrição. Mas o que ambos filósofos mostram é que essa liberdade sem direção pode ser tão destrutiva quanto uma prisão. Para Dostoiévski, ela abre caminho ao niilismo. Para Nietzsche, ela exige coragem para inventar novos valores. A questão não é se somos livres, mas o que fazemos com essa liberdade. Nietzsche acreditava que a vida é vontade de poder, não poder no sentido vulgar de dominar os outros, mas a força criativa que expande, que afirma, que transforma. O homem autêntico é aquele que abraça essa vontade e a coloca em ação, sem desculpas, sem se esconder atrás de leis herdadas. É o artista da própria existência. Dostoiévski, ao contrário, via no peso da consciência a essência do humano. Para ele, não é a força de dominar, mas a capacidade de sentir culpa, remorso e compaixão que nos torna verdadeiramente homens. O poder sem consciência é vazio, e a consciência sem poder de mudança é paralisia. O desafio está em unir ação com responsabilidade, algo que ambos de modos diferentes exigem de nós. Na vida contemporânea, esse conflito aparece de forma clara. De um lado, a busca desenfreada por conquistas, status e superação. De outro, a incapacidade de lidar com a culpa, a solidão e o vazio que seguem essas vitórias. Nietzsche diria: transforme esse vazio em criação. Dostoiévski responderia: permita que essa dor te aproxime da compaixão. Nietzsche não romantizava a dor, mas a via como inevitável e até necessária. Tornar-se quem se é exige suportar as provas mais duras. O sofrimento, em sua visão, é o cadinho onde a alma se fortalece. Dostoiévski, por outro lado, enxergava no sofrimento algo ainda mais profundo: a possibilidade de redenção. Seus personagens não encontram apenas força na dor, mas perdão, reconciliação e a chance de recomeçar. O erro moderno talvez seja tentar fugir do sofrimento a todo custo. Anestesiamos nossa dor com distrações, consumos, vícios, como se pudéssemos silenciar aquilo que nos incomoda. Tanto Nietzsche quanto Dostoiévski concordariam que essa fuga é inútil. A dor não desaparece, ela se transforma em sombra. A diferença é que para Nietzsche ela deve ser suportada com grandeza, enquanto para Dostoiévski ela deve ser acolhida com humildade. Aqui está o contraste mais marcante. Nietzsche convoca o homem a superar-se, a tornar-se além do homem. Não um ser perfeito, mas alguém capaz de criar valores novos e viver sem se apoiar em ilusões externas. É um chamado à autoafirmação radical. Dostoiévski, em contrapartida, mostra que o homem se encontra justamente no arrependimento. A grandeza não está em superar a queda, mas em reconhecê-la. Alyosha, em Os Irmãos Karamazov, é exemplo disso. Não é a força que o define, mas a compaixão que nasce do amor e da fé. De um lado, Zaratustra ensina o orgulho da criação. Do outro, Dostoiévski mostra a humildade da reconciliação. Ambos falam ao mesmo coração humano, que oscila entre a vontade de ser invencível e a necessidade de ser perdoado. No fim, toda filosofia se resume a uma pergunta: qual o sentido da vida? Para Nietzsche, não há sentido dado, cabe a nós criá-lo. A vida é arte, e cada homem deve pintá-la com suas próprias cores. Para Dostoiévski, o sentido não pode nascer apenas de nós. Ele surge na relação com Deus, com o outro, com a possibilidade de redenção. O perigo moderno é buscar sentido apenas em conquistas externas, como se o vazio interno pudesse ser preenchido por vitórias superficiais. Nietzsche advertiria que isso é fraqueza disfarçada. Dostoiévski lembraria que sem amor e compaixão, até as maiores vitórias se tornam pó. A metáfora final talvez una os dois. Nietzsche via a alma como um artista diante da tela em branco, desafiado a criar. Dostoiévski via a alma como um pecador diante da cruz, desafiado a se redimir.
Em ambos os casos, a alma precisa encarar o caos de frente. Nietzsche e Dostoiévski não são inimigos, mas vozes complementares. Um nos desafia a não nos escondermos atrás de desculpas ou dogmas, a criar sentido mesmo diante do nada. O outro nos lembra que sem amor, sem compaixão e sem reconhecimento da fragilidade, toda força se torna prisão. Força ou fé? Talvez a verdadeira resposta esteja em reconhecer que a alma humana precisa das duas, da coragem de Nietzsche para criar e da humildade de Dostoiévski para se arrepender. Porque no fim, viver é esse equilíbrio, erguer-se diante do caos com poder, mas sem perder a capacidade de amar.